nós vamos falar sobre trabalho remoto como QA. Exatamente. A gente vai falar aqui como se tornar um QA e como se tornar um QA que trabalha remotamente, tá certo? Vamos falar sobre empresas gringas, vamos falar sobre empresas brasileiras, a gente vai falar o estado geral de como que é trabalhar remotamente como QA. Para você aí que está querendo fazer perguntas, tirar suas dúvidas, ou até mesmo dar sua opinião sobre algum assunto, deixa aí nos comentários. Eu respondo todos os comentários, tá certo? Independente de qual seja a rede social, então tá certo? Então no Instagram, no YouTube, no TikTok, tanto faz, eu vou responder vocês, tá certo? Galera, então vamos lá, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre trabalho remoto. Para quem não sabe o que significa trabalho remoto, tá? Necessariamente é você trabalhar para uma empresa remotamente, independente se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, ou se a empresa está no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. Tanto faz. A ideia de emprego remoto é o que a pessoa costuma chamar aqui no Brasil não, né? Costuma chamar no Brasil, seria home office, né? Home office. Tem muita gente que chama isso. Aqui no Canadá, home office não significa isso, né? No caso, a gente fala que a gente está remoto mesmo. Então, esse tipo de trabalho, tá, galera? Para muita gente aí que não sabe, a área de qualidade tem bastante. Óbvio. Dentro da área de TI, existe muita vaga que é remota. Naquela época lá que a gente teve todo aquele problema, muitas empresas acabaram nascendo remota, justamente que as pessoas não podiam se encontrar. E hoje em dia tem muita empresa oferecendo cargo remoto ou híbrido. Atualmente, inclusive, eu acho que na área de TI, não tem muita empresa que vai ter, por exemplo, todos os dias você ter que estar na empresa. Óbvio, né? Temos sempre exceções. Mas, na área de tecnologia, no geral, hoje, o híbrido, eu acho que é o que é o que tem mais vagas, né? Você trabalhar híbrido, então você ir algumas vezes pro trabalho, necessariamente pro escritório, né? Não trabalhar de casa, por exemplo, 2 dias por semana você trabalha de casa, ou 3 dias por semana você trabalha de casa, ou você só precisa ir uma vez a cada 15 dias no trabalho. E tem o trabalho que é totalmente remoto, que é justamente, eu já trabalho totalmente remoto desde desde 2020, desde o começo de 2020. Então, isso para mim foi muito bom, porque eu realmente podia morar aonde eu quisesse, eu podia literalmente ir para outro país se eu quisesse, obviamente depende muito de como que a empresa funciona, mas eu poderia literalmente morar em outro país e trabalhar para o Brasil, trabalhar para os Estados Unidos, porque eu tô trabalhando remotamente, né? Inclusive eu tô nesse estado desde 2020. Então, primeiramente, eu trabalhava para o Brasil, eu morava no Brasil, trabalhava para uma empresa brasileira, e aí eu percebi que eu poderia trabalhar remotamente para os Estados Unidos e ganhar em dólar, né? Justamente foi esse pensamento que eu fiz, eu falei, vale muito mais a pena. Então eu comecei a correr atrás de empresas remotas nos Estados Unidos, empresas que eu poderia trabalhar remotamente nos Estados Unidos, e depois de algum tempo, né, obviamente aplicando, fazendo entrevista, eu consegui. E eu comecei a morar no Brasil e trabalhar remotamente para os Estados Unidos, né? Isso foi ótimo, isso quebrou muita coisa para mim. Basicamente, aquilo ali significava, na minha cabeça, eu estava livre de qualquer tipo de localização, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Na minha cabeça, eu falava assim, independente de onde eu estou ganhando em dólar e eu posso morar onde eu quiser. Né? Então eu podia morar se eu quisesse na Europa, se eu quisesse eu podia morar um tempo no Canadá, eu podia morar nos Estados Unidos, porque eu simplesmente estava com uma moeda que valia muito mais, né? E era muito mais estável, e eu podia me bancar na maioria dos países, né? Você no Brasil, ganhando, sei lá, 4, 5 mil dólares nos Estados Unidos, é bastante dinheiro, e em Portugal também, por exemplo. Então isso era uma possibilidade, inclusive uma das coisas que eu tava pensando em fazer na época, né, que eu acabei não fazendo, porque, bem, não sei se tem muito a ver comigo, mas era tentar morar em alguns países de 3 em 3 meses, sabe, continuar trabalhando. No final das contas, tudo mudou, e aí eu acabei vindo pro Canadá, né, então pra você que não sabe, eu moro e trabalho aqui no Canadá, na verdade, eu trabalho no Canadá, mas eu não trabalho mais pra uma empresa, né, pra um escritório canadense. Mas, quando eu cheguei aqui no Brasil, caraca, gente, eu tô me embananando todo. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu já estava empregado, né? Então eu já tinha uma empresa que eu estava trabalhando e eu continuei trabalhando remotamente. E era muito legal que essa empresa ela tinha escritório em Toronto, né? Eu poderia ir se eu tivesse vontade. Mas o legal mesmo é que as empresas, que eu tinha várias pessoas que eles trabalhavam em volta do Canadá, né? Porque normalmente, né, isso é muito comum, as empresas, para contratar pessoas de fora do Canadá, ou até mesmo, né, de fora do Brasil, elas precisam ter algumas permissões. Então, é muito normal você ver pessoas que realmente, mesmo que a empresa seja remota em Toronto, as pessoas realmente trabalham do Canadá. Mas era legal, por exemplo, minha chefe, ela morava em outro estado, né, outra província,
Eu tinha várias outras pessoas que trabalhavam, por exemplo, em Vancouver, que tem até horário de diferença, né? Horas de diferença. E pra mim isso foi ótimo. Por que que é tão bom, né, você trabalhar remotamente? Né, e você saber que você vai continuar trabalhando remotamente para uma empresa que não vai voltar para um modo híbrido ou até mesmo para um modo normal, né? Trabalhar remotamente ajuda muito porque você não precisa morar nos grandes centros, né? Então, por exemplo, né, depois dessa empresa que eu trabalhava, que ela era de Toronto, eu comecei a trabalhar para uma empresa de Montreal. Para quem não sabe, eu moro... Hoje eu não moro mais em Toronto, eu morava em Toronto até 2 meses atrás. Mas eu trabalhava para uma empresa que era de Montreal, que é de outra província do Canadá, que é uma província que ela inclusive fala francês, mas eles também falam bastante inglês, e continua a mesma coisa. E isso foi uma possibilidade para eu poder, por exemplo, estar morando nessa casa hoje. Justamente, tá? Porque morando em Toronto, só para que vocês saibam, né? Morar em Toronto é realmente muito caro, é uma das cidades mais caras do mundo. A gente tava bem lá, tava no apartamento, tudo bem. Mas eu queria muito morar numa casa e alugar uma casa em Toronto, assim, na cidade de Toronto, do tamanho que eu queria alugar, era meio improvável. Então, né, dinheiro não tinha como, era realmente muito caro. Então, só pra vocês terem noção, né, uma casa hoje que eu tô aqui agora, ela no mínimo vai custar uns 3, 4 mil dólares pra você morar em Toronto por mês. Então é muito caro. A gente acabou se mudando pra outra cidade, que é uma cidade mais pro interior. E por que que eu falo, por que que eu tô falando isso? É justamente o trabalho remoto que me dá essa possibilidade. Eu posso simplesmente morar numa casa com mais conforto, com mais coisas, com mais espaço, porque eu posso morar longe do centro, porque eu tô trabalhando remotamente. Então, e eu consigo, por causa disso, né, juntar mais dinheiro ou gastar dinheiro com coisas que eu quero mais. Esse é o poder de trabalhar remotamente, né? E por que que eu tô falando isso? Ah, Menis, isso daí é óbvio que você tá trazendo. Às vezes não é. Tem muita gente que nunca parou para pensar nesse tipo de possibilidade, né? Em falar em trabalhar de casa, não precisar pegar transporte para ir para nenhum lugar. Tem muita gente que não tem noção, nunca parou para pensar quais são os benefícios de trabalhar remoto, né? E galera, era isso que eu queria traçar para vocês, né? A gente falou aqui como que é uma carreira remota, quais são os benefícios de trabalhar uma carreira remota, como a área de QA também tem carreiras remotas, né? Justamente porque, bem, era dentro de tecnologia, e TI tem áreas remotas normalmente, né? Então isso é muito legal, isso pode mudar a vida das pessoas, isso mudou a minha vida, tá bom? E eu falo isso de verdade, então é só para vocês entenderem.